juntos aqui nessa aula. Pessoal, então, nossa aula é aula de revisão de filosofia geral. Introdução à filosofia, aliás, né? Que é a nossa disciplina desse primeiro período do curso. Bem, eu organizei a aula de modo que eu possa fazer uma exposição pegando alguns pontos importantes para que vocês façam a atividade final, que é agora no sábado, né, no encontro avaliativo remoto de sábado. Então, os tópicos que eu vou abordar, que eu vou ressaltar na minha exposição, são aqueles que serão cobrados na atividade de sábado. Mas a gente está aqui para tirar dúvidas de todo o conteúdo do curso, vocês fiquem bastante à vontade para perguntar, inclusive podem perguntar durante a exposição, tá bom? Eu gostaria muito que essa aula fosse bem dialogada, mais do que seguir a linha de raciocínio dos slides, me interessa ouvir vocês e tirar as dúvidas de vocês, aproveitando então esse encontro remoto e síncrono para que a gente converse um pouco e eu possa atendê-los e tirar dúvidas que eventualmente tenham surgido durante a leitura do livro, do material e das atividades que eu passei para vocês. Tá joia? Pessoal, o primeiro tema que está no livro do professor Assmann, e que também eu coloquei para vocês lá no Moodle, e que também foi muito conversado na aula introdutória, né, que tivemos há poucas semanas atrás, é o tema da filosofia como forma de conhecimento. Eu quis, inclusive, enfatizar mesmo esse tópico na nossa primeira aula, que foi a aula introdutória, porque ele, para mim, é o mais valioso desse módulo, pensando no curso de vocês, pensando em como a filosofia se encaixa na formação de vocês. Me interessa muito justamente que vocês apreendam essa ideia de que a filosofia é um tipo de conhecimento, uma forma de conhecimento que tem suas regras, que tem suas características, que a diferenciam da ciência depois da Era Moderna, sobretudo depois da Era Moderna, a gente vai ver um pouquinho no final dessa aula de revisão sobre isso, e contemporaneamente também, a filosofia não é exatamente ciência, mas ela tem na sua origem a coincidência, né? A noção de ciência moderna ainda não existia quando a filosofia surgiu, e a filosofia dá origem a uma atitude, a uma forma de se relacionar com o conhecimento que é totalmente inovadora, e isso faz com que ela seja, então, esse tipo específico de saber, né? Então, pessoal, a filosofia ela surge num lugar específico, né, num momento da história da civilização bem particular, que a filosofia foi beneficiada por uma série de fatores que impulsionaram uma vida cultural muito rica na Grécia Antiga, e aqui a gente está falando mais ou menos do século V a.C., que foi um momento de maior prosperidade da Grécia Clássica, né? E particularmente em Atenas, que é de onde vêm os filósofos mais conhecidos da tradição ocidental, nós tivemos realmente um momento de grande esplendor cultural, né? A filosofia ela surge, então, nesse contexto, que é a antiguidade grega particularmente, recebendo, claro, influências culturais do mundo árabe, que são sutis, porém estão presentes, né? Os povos, eles não eram totalmente isolados, embora a gente possa, em princípio, pensar assim, né? Havia conhecimento a respeito de outras culturas na própria Grécia, e é claro que isso embasa, em parte, essa exploração do raciocínio lógico, que é a origem da filosofia. Existem, então, por exemplo, no Platão, a gente encontra teorias relativas à alma, a ideia de alma, que estão presentes também em visões religiosas não gregas, né? Então, existe esse diálogo hoje em dia, contemporaneamente se explora mais essa relação entre a Grécia clássica e outras culturas. Mas o fato é que, de maneira documentada e muito evidente para a historiografia, a filosofia como forma de conhecimento nasce entre os gregos. E ela nasce superando o pensamento mítico. Ela nasce superando
aquele modo de elaborar a realidade que implicava em explicar o que acontece a partir da ação dos deuses. Se os deuses têm um bom humor ou um mau humor a respeito de alguma coisa, pode chover, pode acontecer uma catástrofe, pode haver sol, pode haver uma vida feliz, pode haver uma vida... Alguém pode se desgraçar na vida por causa da atitude de um deus grego, que, como vocês sabem, a religião grega era politeísta, a gente não tinha ainda o monoteísmo, e no politeísmo grego, a relação entre os deuses, que era explicada a partir da mitologia é uma série de narrativas que eram transmitidas culturalmente, tanto oralmente quanto a partir de registros escritos. A epopeia, que é um gênero importante para a Grécia clássica, justamente é feita com base na relação entre os deuses, né? Assim, na relação entre homens e deuses. Vocês pegam a Odisseia do Homero, né? Ali ele explica justamente essa realidade de uma forma mágica, mitológica, né? Isso que a gente chama, então, de pensamento mítico, que é próprio da cultura grega pré-filosofia, é confrontado pela filosofia. Por que é confrontado? Porque o recurso da mitologia ao sobrenatural e ao sagrado, os rituais envolvendo o sentido sagrado do relacionamento entre os deuses, é repelido, é afastado como forma de explicação dos acontecimentos, da realidade. Então, o que os filósofos começam a fazer, e isso inaugura a filosofia como forma de conhecimento? Eles começam a procurar no próprio pensamento, na própria racionalidade, que envolve tanto a observação do mundo como a organização do mundo na vida mental, a fonte do conhecimento do mundo. Então eu não conheço as coisas porque as narrativas mitológicas me explicam o que são as coisas. Eu conheço as coisas porque eu observo diretamente a realidade, eu submeto aquilo que eu conheço a partir da minha observação a um teste racional, lógico, procurando argumentar a respeito do que eu acho que é verdade, do que eu acho que é certo, do que eu acho que realmente consegue explicar o mundo, né? Então a filosofia ela não existe sem argumentação. Talvez vocês se perguntem por que eu cobro tanto texto de vocês. A disciplina de filosofia ela é caracterizada como uma disciplina de muita produção textual, justamente porque o essencial da filosofia é a argumentação. Ou seja, você trabalha racionalmente com as suas ideias, com o seu pensamento, de modo a argumentar sobre alguma coisa. Seja sobre ética, seja sobre o conhecimento da própria história da filosofia, quando surgiu, o que pensava Platão, o que é a alegoria da caverna, etc., né? Independente do tema que você vai explorar, a filosofia ela não existe sem essa atividade racional argumentativa, e é por isso que o texto é tão importante, né? Que não precisa ser texto escrito. Sócrates, por exemplo, não escrevia sua filosofia, não escreveu sua filosofia. Sócrates fazia filosofia dialogando. Lembram da aula introdutória, eu comentando sobre a maiêutica, sobre a dialética, que são conceitos que tratam de como Sócrates se comportava em relação ao conhecimento e como ele concebia mesmo a própria filosofia. A filosofia, para ele, está relacionada ao diálogo, a capacidade de explorar as ideias e de parir as ideias, que é a noção mesmo de maiêutica, a partir do confronto entre eu e você. A gente conversando aqui, dialogando, colocamos nossas teses em confronto, e a dialética é esse movimento entre teses e antíteses que vão gerando sínteses, né? Então tudo isso, vejam só, tudo isso fomenta um momento da vida cultural grega em que a mitologia se esgota. Já não é mais o caso de a cultura grega se fiar tanto na mitologia para explicar o mundo. É preciso explicar o mundo a partir de outras bases, de outro fundamento. E a filosofia, como forma de conhecimento, ela é fundamental.
ela é justamente aquilo que está por trás até mesmo dos princípios da ciência moderna. Quando a ciência moderna declara todo o seu interesse em explicar o mundo a partir da empiria e de métodos rigorosos que possam ser testados empiricamente, isso é muito característico da ciência moderna, né? Por trás dela há uma filosofia que sustenta isso. René Descartes, por exemplo, né, que é um autor que vocês estudaram no livro do Assmann, e eu vou comentar sobre ele daqui a pouco aqui na nossa revisão. Então a filosofia ela é fundamental, e ela é fundamental no sentido de que ela é justamente o movimento do pensamento que fundamenta o que pode ser conhecido, tanto o que pode ser conhecido como o limite do conhecimento humano, desde o início, né? Então vocês têm, por exemplo, Aristóteles pensando a forma lógica dos argumentos, ele faz isso no Órgano, né, que é um livro em que ele vai pensar a noção de silogismo, vai pensar justamente como o pensamento opera com os conceitos, né, como os pensamentos podem ser válidos quando operam com os conceitos. A gente tem o Platão discutindo justiça, por exemplo. São vários temas e várias questões que interessam a filosofia, porque o pensamento, ele, de certo modo, é ilimitado, ele nos leva longe, né? Vocês concordam comigo? Quando a gente começa a filosofar, é até o clichê, né? A representação cômica do filósofo como um sujeito que vive no mundo da lua, porque ele está ali enredado em ideias, pensando sobre as coisas em vez de viver a vida. É uma brincadeira. Eu, como estudei filosofia na graduação, tenho uma graduação em filosofia, eu ouvia isso muito, assim, né? Principalmente da família, né? Olha, o filósofo está ali pensando nas coisas. Essa caricatura, que tem o seu lado engraçado, ela não deixa de fazer um certo sentido, porque nós, de fato, como filósofos, e todos nós podemos ser, né, todos nós podemos assumir essa atitude filosófica em algum momento, nós estamos muito interessados em colocar os nossos pensamentos em ordem e assegurar que a gente tem condições de defender uma tese. Olha, eu penso que a justiça é tal coisa. Por quê? Por quê? Por que é a pergunta fundamental da filosofia, né? Eu tenho que saber justificar esse porquê, tenho que saber explicar. Então vejam, a filosofia é esse tipo de atitude, né? Que substituiu a mitologia, portanto, na cultura grega clássica, que é essencialmente uma forma de investigação racional que emprega a observação, mas não ainda uma testagem empírica, como a ciência moderna vai fazer, aplicando métodos de testagem, né, de modelos de análise com base em validação empírica das teses. Ainda não se trata disso, mas se trata de observar a realidade. Vocês devem se lembrar do Tales de Mileto, que eu comentei na aula introdutória. O Tales foi um dos filósofos pré-socráticos que acreditava que tudo era água. O fundamento da realidade para ele era a água. Por quê? Porque ele observava que as coisas dependem da água para existirem. Sem água não há vida, não há como você plantar. A água vem do céu, a água está nos corpos, tanto que quando alguém morre, o corpo resseca. Então, essa observação, que é absolutamente básica, foi revolucionária na Grécia clássica, e ela é a origem da filosofia. Filosofia que, etimologicamente, significa essa amizade, a sabedoria, essa relação amorosa que a gente tem com o conhecimento, né? Pode passar, por favor, Tony. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem? Para vocês está tudo certo? Somos 29 já, muita gente chegou. Bacana. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Enquanto vocês escrevem, eu vou ler essa parte do livro do Assmann, que é um trechinho lá na página 30 em que ele comenta o nascimento da filosofia diante do problema do conhecimento da realidade. Então ele diz assim, diante desse problema do conhecimento da realidade, aparece a extraordinária solução grega, que constitui, como dissemos, o nascimento da filosofia e da ciência como tal. Para resolvermos com segurança e vigor os problemas de pesquisa, né, os nossos problemas
teóricos, as perguntas que a gente tem, devemos encontrar um fundamento sólido. Este fundamento sólido é a razão que está presente na realidade, na natureza, mas também no ser humano. Ao invés de fundamentar as soluções dos problemas éticos ou políticos nos sentidos, audição, olfato, tato, visão, nos sentimentos mutáveis, nos interesses de grupos ou pessoas, nas opiniões de pessoas, opiniões que mudam, se busca encontrar uma solução firme, eterna, imutável, sólida, objetiva, neutra, universal, que valha não só para mim, mas para todos os seres humanos. Essa solução é a razão. E essa razão é única, funciona em tudo e em todos os seres humanos do mesmo jeito. E por isso, se nós formos fiéis à razão, chegaremos a uma verdade segura, assim como a desejamos. Esse trecho é excelente. Destaquem-no para a atividade de sábado, tá joia? Porque ele sintetiza o que eu procurei explicar para vocês sobre o que é a filosofia como forma de conhecimento. E é muito legal, não sei se vocês pegaram a ideia, vou ressaltá-la porque ela é muito importante, muito legal. Nós todos temos opiniões sobre as coisas. É aquilo que os gregos chamavam de doxa. D-O-X-A. Doxa. Opinião, todo mundo tem, certo? Penso uma coisa, você pensa outra. Não quer dizer que essa opinião é fundamentada racionalmente. A filosofia se propõe superar a doxa e chegar à episteme, que é o termo grego para conhecimento. A episteme é aquilo que está baseado no fato de que nós somos todos nós racionais, independente das nossas diferenças. Somos todos absolutamente diferentes, podemos ser, em vários aspectos, por N motivos, né? Pela nossa origem familiar, social, pelos nossos gostos, cada um gosta de uma coisa. Meu fim de semana, o que eu faço? Eu vou num jogo de futebol, não, eu vou ao cinema, eu gosto de comer macarrão, não, eu gosto de comer churrasco. Tanta diversidade no mundo se resolve, no entanto, pelo fato de que todos nós temos a mesma capacidade de raciocinar. A racionalidade ela é comum a todos os homens, independente das suas diferenças. E a filosofia se baseia nesse fato para existir. Então, quando Platão, Aristóteles, eu falo dos dois juntos porque Platão é um discípulo de Aristóteles e Sócrates, querendo me referir ao Sócrates. Quando Sócrates e Platão, e me refiro a Sócrates e Platão juntos porque Platão é discípulo de Sócrates e a gente sabe muito de Sócrates a partir de Platão, quando eles se interpõem no debate grego e rechaçam a mitologia para confiar na razão como fonte do conhecimento, é porque eles estão dizendo o seguinte: não importa o que os deuses façam, nós somos seres racionais, igualmente racionais, todos nós, e somos capazes de usar esse poder que todos temos, que é de pensar com lógica, com rigor, para chegar a uma verdade. E essa verdade não é mais fruto da opinião, ela é fruto de um convencimento pelas próprias ideias, pela própria argumentação. Sócrates não é por acaso que acreditava tanto na dialética. A dialética é um modo de, digamos assim, socializar a reflexão, de fazer com que nós exploremos as ideias com esse potencial racional que nós temos, né? Beleza, deixa eu ver o que tem aqui no chat. Professor, quais seriam então as principais diferenças entre filosofia e ciência? Se a gente pensa na Grécia clássica, que é o contexto que a gente está comentando, não havia diferença. Filosofia e ciência podem ser ambas encontradas ali, por quê? Porque os métodos da ciência eram justamente os métodos da filosofia. Não havia uma diferenciação metodológica, não havia também uma diferenciação institucional, né? A partir da era moderna, a gente tem uma diferenciação que tem a ver com o fato de que a ciência ela é baseada na empiria, ela é baseada na testagem das suas hipóteses. Ela verifica hipóteses a partir de testes, a partir de provas que ela busca na empiria, ou seja,
desenvolvendo métodos para saber se as suas hipóteses estão corretas ou não. Né? Um físico, por exemplo, pode construir um aparelho para testar uma hipótese. Né? E aí ele vai fazer ali algum experimento atômico, alguma coisa assim. Isso é próprio da ciência. Né? Isso é digamos assim, uma derivação na história do pensamento, um tipo de discurso, que é o discurso científico, que surge na Era Moderna. Mas, classicamente, quando a gente fala desse contexto aqui, Grécia Antiga, não tem diferença. Ambas estão juntas, ok? Ana Santos, razão imutável? Esse termo imutável ainda permanece, pois o conhecimento está em constante mudança. O que antes era tido como certeza e verdade, hoje já não pode ser mais visto como era. Ok, você viu razão imutável ali na citação do Assmann? Deixa eu ver aqui se tem essa palavra lá. Ok, ali. Firme, eterna, imutável, sólida. Ok. Quando o Assmann fala de uma razão imutável, ele está querendo dizer o seguinte: o pensamento humano, essa faculdade nossa de pensar, ela não muda. Tá? Eu penso tanto quanto meu pai pensava, como minha avó, meu avô pensavam. A qualidade do pensamento não muda. Não quer dizer que as teses que nós defendemos e pelas quais nós argumentamos não mudam. Percebeu a diferença? A diferença aqui está na razão como uma coisa que pertence a todos nós. Essa capacidade de usar a racionalidade, ela é universal. Ela é para todos, né? E ela é imutável nesse sentido. Não sei se está claro. Se não estiver muito claro ainda, você me pergunta de novo no chat. Professor, quem entrou nas últimas chamadas? Gente, questões assim, técnicas sobre... Eu quero me ater ao conteúdo nessa aula, porque senão a gente não tem tempo de aproveitar até as 8 só. Aí, se tiverem dúvidas como essa da Ana Ludmila, sobre fórum, uso do Moodle, mandem para mim lá no fórum, tá? Que aí eu respondo para o chat, para a gente aproveitar esse momento para falar do conteúdo, tá joia? Ana, então, por favor, registra, só para eu não esquecer de te responder depois. Registra lá no fórum do Moodle, que aí eu trato dessas questões lá. Beleza? Mais alguma questão? Ana, depois você me fala, Ana Santos, se ficou claro o que eu te expliquei a partir do Assmann, por favor. Tony, pode passar? Obrigado pelas questões, pessoal. Gosto muito quando vocês perguntam. Eu me localizo aqui na aula quando vocês perguntam e eu consigo imaginar melhor como vocês estão assimilando esse conteúdo. Então, Sócrates e Platão são filósofos, são autores que a gente estuda em virtude da importância deles nesse momento da constituição da filosofia como forma de pensamento e já até uma consolidação da filosofia, porque são filósofos de grande peso em Atenas. Eles surgem em Atenas, como eu já falei várias vezes, Sócrates foi um mestre de Platão, Platão aprendeu a filosofia com Sócrates e reverberou na sua vida, na sua obra, o pensamento socrático, desenvolvendo suas ideias. É difícil assim, a gente precisar até onde vai Sócrates, até quando começa Platão, né? Então, assim, esse limite é um pouco turvo, justamente porque muito do que sabemos de Sócrates vem de Platão, mas é inegável que esses dois filósofos são consolidadores da filosofia como esse grande fenômeno cultural na Grécia Antiga, né, na Grécia Clássica. E vem de Sócrates essa noção de uma atitude filosófica muito forte, né? Lá no último tópico do slide que está na tela, eu falo da frase famosíssima dele, só sei que nada sei, que eu tinha comentado com vocês. Há uma contradição lógica aí, né? Se eu sei que eu não sei, eu sei alguma coisa. Então, isso é absurdo, do ponto de vista lógico, né? Não tem como eu não saber nada se eu sei que nada sei. Mas não é aí a contradição que interessa. O que interessa é essa atitude, sobretudo no contexto da Grécia ainda dominada pelos mitos. Vocês sabem, né, estudaram sobre, leram lá no Assmann, o Sócrates ele foi condenado justamente por ter desrespeitado os mitos. Sócrates ele sofreu um processo
é um processo público, foi acusado de desvirtuar a juventude com suas ideias e foi condenado a beber cicuta, né, que é um veneno, uma bebida venenosa, depois de ter sido preso, né? Platão tem alguns diálogos, tem 2 diálogos do Platão em que ele descreve como foi a vida de Sócrates na prisão e também os últimos diálogos que Sócrates teve com seus discípulos, né? Sócrates ele manteve a sua postura muito rígida, segundo Platão. Claro que aqui é a interpretação de Platão, né, o modo como Platão apresenta Sócrates. O livro é Apologia a Sócrates, tá, gente? O diálogo de Platão, em que ele comenta a defesa que Sócrates faz de si mesmo, das acusações que recebeu. E o Platão, o Sócrates, ele foi inflexível, ele, no sentido de que ele se manteve firmemente a favor da filosofia, afirmando que o que ele praticava não era nenhum tipo de desvirtuamento dos deuses, né? Não era fazer com que a juventude se corrompesse, como o acusavam, mas, pelo contrário, fazer com que a juventude explorasse esse potencial que é a filosofia para racionalmente dominar a realidade, dominar o mundo, né? Assim, dominar no sentido de conhecê-lo. É muito bacana assim, a Apologia de Sócrates, o livro do Platão, em que ele defende Sócrates, vale a pena ler. Vale a pena depois, às vezes, quem quiser aprofundar, porque Sócrates é uma figura muito sui generis, né, muito singular, de fato. Essa atitude dele, ela é uma atitude fundante da filosofia grega, tanto que ele muito influenciou Platão, que por sua vez muito influenciou Aristóteles. E aí, em Platão e Aristóteles, a gente tem a raiz da cultura ocidental, né? Esses 2 filósofos são, sem dúvida, os mais influentes que a Grécia legou para a posteridade. E até hoje a gente encontra na obra de ambos muitas ideias que são não só admiráveis, como também muito relevantes para a gente entender como funciona, como opera o conhecimento humano, né? Mesmo hoje, numa época tão já distanciada daquela época que já passaram-se assim, mais de 3.000 anos, né? Então, o Platão ele propõe na sua obra o primeiro grande sistema filosófico, que é um sistema filosófico abrangente, não tão sistemático como o pensamento aristotélico porém já bastante sistemático. Essa diferença, gente, é muito nos seguintes termos. Aristóteles ele colocou o conhecimento em caixas organizadoras. Entendem? Pensa assim, um armário com as suas várias gavetas. O Aristóteles é o sujeito que pegou as roupas todas e colocou no armário organizadinhas, né? Tem ali o terno e a gravata, a calça, a camisa, o lugar das meias. O Aristóteles ele foi capaz de, na sua filosofia, pegar o conhecimento disponível e o conhecimento que ele propunha como filosoficamente válido e sistematizá-lo de uma maneira bastante rigorosa e ampla. Isso começa com Platão, não tão sistemático ainda, mas já, digamos assim, uma orientação para que a gente chegasse a isso que Aristóteles produziu, né? Esse grau de sistematicidade. Nem toda filosofia é sistemática. A filosofia pré-moderna, até a filosofia moderna, sim, muito sistemática, né? Final do século XIX, a gente tem o começo da produção de filosofias não sistemáticas. Por exemplo, existencialismo francês. Não, perdão, existencialismo francês já no século XX. Final do século XIX, a gente tem Nietzsche, por exemplo. A gente tem ali, passando para o século XX, ali, o Kierkegaard, também um autor de uma filosofia não, ainda no século XIX, não sistemática. E no século XX, várias filosofias não sistemáticas. A ideia de sistema na filosofia perdurou por muito tempo, né? Então, essa intenção de organizar o pensamento e colocá-lo rigorosamente em uma estrutura lógica funcional, ela perdurou por muito tempo, inclusive na Idade Média, né? Pense, por exemplo, a obra do Tomás de Aquino, né? Porém, com outro tipo de orientação, porque condicionada à religião.
né? Na Idade Média, a gente não tem uma liberdade, digamos assim, absoluta para a filosofia, porque as questões da fé vêm à frente e dominam o debate filosófico, inclusive porque não era admitido que a filosofia não fosse assim, né? Que ela não fosse condicionada mesmo à teologia, ao conhecimento teológico. Bem, alguma dúvida sobre isso, gente? Deixa eu ver aqui. A Bruna perguntou: professor, se a filosofia é questionar, então o Sócrates pode ter existido só na cabeça de Platão. Não tem nada que prove a existência dele. Não, há evidências históricas. Inclusive, Tony, avança aí, vai, por favor. Não sei se 1 ou 2 slides. Olha só. Coincidentemente, eu tinha preparado justamente esse slide. E aí você perguntou, Bruna, sobre a existência ou não de Sócrates. O que vocês estão vendo na imagem é a prisão de Sócrates. Quem visitar Atenas, às vezes alguém já visitou, enfim, quem tiver a oportunidade de ir a Atenas, vá e visite a prisão de Sócrates. Está aí. Eu tive a oportunidade de ir lá em 2019, foi uma viagem super emocionante, e essa foto foi eu que tirei. Fiquei assim em êxtase, porque, enfim, né, formação em filosofia e tudo mais, e eu estive lá, olhei ali naquelas grades para ver como é que era a vida de Sócrates ali dentro. Enfim, essa é a prisão em que ficou Sócrates, antes de sair para tomar cicuta. Então, muito legal, né, Francisco? Inclusive também, mais recentemente, historicamente, foram descobertas as ruínas de onde era o Liceu de Aristóteles, que era o espaço físico onde o Aristóteles lecionava, né? A própria noção de liceu vem daí, né? Muitas escolas, ainda hoje, aqui em Goiânia mesmo, tem o Liceu de Goiânia, que é um colégio muito famoso ali do centro de Goiânia. Então, o Liceu de Aristóteles, ele também pode ser visitado, só que assim, tem pouquíssima coisa, só mesmo algumas pedrinhas no chão, não dá para você ter a mesma emoção que você tem ao visitar a prisão do Sócrates, né? Então, há evidências, viu, Bruna? Além dessas, né, assim, há evidências historiográficas, para quem é historiador, da existência de Sócrates, né? Ele não foi só um personagem imaginado por Platão. Embora a gente fique tentado a achar que sim, porque o Platão depende tanto da figura de Sócrates. Sócrates é o seu grande personagem que fica parecendo que é uma fantasia, né? Mas não é o caso, viu, Bruna? Não é o caso. A gente sabe, então, com segurança que ele existiu. Leonardo perguntou: se Sócrates acreditava que a virtude era conhecimento, que ninguém erra voluntariamente, perdão, como Platão conciliou essa ideia com sua teoria das formas, que sugere que o mundo sensível é apenas uma sombra da verdadeira realidade. Deixa só eu ler com mais calma, porque você montou uma pergunta mais complexa, Leonardo. Vamos lá. Se Sócrates acreditava que a virtude era conhecimento e que ninguém erra voluntariamente, como Platão conciliou essa ideia com sua teoria das formas, que sugere que o mundo sensível é apenas uma sombra da verdadeira realidade? Eu acho que, bem, interpretando a tua pergunta, me parece evidente que... Não, mas eu creio que entendi, Leonardo. Me parece que, na verdade, não é nada difícil conciliar. Vou te explicar por quê. Ok, acredito que sim, exatamente, é o mito da caverna, Ana. Olha só, ele reformulou. Se Sócrates acreditava que o conhecimento levava à virtude e que ninguém erra de propósito, como Platão conseguiu conciliar essa ideia com sua teoria das formas, que afirma que o mundo real é apenas uma cópia imperfeita da verdadeira realidade? Ok. Vai lá, Tony, avança. Vamos aproveitar porque tá dando match aqui as perguntas e os slides. Esse trechinho do Assmann explica a alegoria da caverna, que responde a tua pergunta, Leonardo. Ninguém erra de propósito, certo? Tá? Ninguém erra porque quer.
Isso, para um grego, para qualquer grego, digamos assim, é algo evidente, auto-evidente, né? Sobretudo para Platão. Platão não vai conceber que alguém possa querer o mal sabendo que o mal é o mal, ok? Do mesmo modo, ninguém vai querer ser moralmente errado ou intelectualmente equivocado, né? No sentido de errar a respeito do conhecimento das coisas, sabendo que está errado. Se você sabe que o conhecimento que você defende está errado, você tem que ceder a um conhecimento mais verdadeiro. A teoria das formas do Platão é muito coerente com essa ideia, por quê? Porque, segundo Platão, e isso está na Alegoria da Caverna, o exercício da filosofia, a atividade filosófica, é um modo pelo qual nós abandonamos esse conhecimento imediato que a gente tem, que é a nossa opinião, e que tende a estar errado, digamos assim. Pode até eventualmente estar certo, mas ele, por não ter fundamento filosófico, ele tende a estar errado. A gente abandona essa doxa, essa opinião, e a gente vai escalando as ideias até chegar ao conhecimento da verdade. Claro, tem um lado aí na filosofia platônica que envolve uma certa uma visão do conhecimento como algo relacionado a uma iluminação. Vou colocar essa palavra entre aspas, porque aprender a verdade é aprender o próprio bem, né? Não existe uma diferença para Platão entre o bem moral e o bem epistêmico, ou seja, o conhecimento da verdade é algo que te transforma eticamente também, te transforma moralmente, melhor dizendo. Então veja, perceber que estou errado a partir do exercício da filosofia é abandonar aquilo que os sentidos me fazem levar a crer que é verdadeiro e chegar ao conhecimento que não está baseado nos sentidos, mas sim na racionalidade. Eu posso tentar conhecer as coisas com a minha visão. Acho que isso vai deixar mais clara a ideia. Eu olho para o mundo e penso, eu conheço as coisas que estão diante de mim. Eu olho para uma árvore e eu posso cair na ilusão de dizer que essa árvore é. Essa é filosofia, gente. Essa árvore ela tem ser. Por quê? Porque eu estou vendo ela na minha frente. Tá? Só que, por ação do tempo, passam-se ali 3 meses, essa árvore pode secar. Um raio atinge a árvore morre, ela se deteriora. Um dia ela vai desaparecer, como tudo que está suscetível ao tempo e que empiricamente, né, aqui vale a ideia de empiria, eu consigo observar com a minha visão. Então Platão vai dizer, olha, a visão não me serve para me dar segurança da realidade. Não me serve. É necessário algo diferente da visão, algo diferente dos sentidos. Ok? Vale para todos os sentidos. O que eu ouço também, o que eu provo no paladar, enfim. Os sentidos não são fonte de conhecimento válido, conhecimento que se sustenta. Então, digamos, se isso é o nosso erro, Leonardo, assim, nós estamos errados porque acreditamos, não é porque a gente quer, é porque a gente vive num mundo de aparências. A gente está cercado de objetos de conhecimento aos quais nós acessamos por meio dos sentidos. E aí o Platão vai dizer, não é isso. Os sentidos nos enganam. O que a gente pode é explorar a ideia da árvore, entender melhor a ideia de árvore, porque é na ideia que a gente encontra o ser. A árvore pode desaparecer depois de cair um raio nela, depois de ela ressecar e morrer, depois de um enchente levar ela embora, mas a ideia de árvore permanece. A ideia de árvore que não está em mim simplesmente, porque ela está tanto em mim, como está em você, como está em um colega, ok? Então a ideia, ela é objetiva, ela tem uma realidade objetiva, ela pertence a isso que a gente chama de mundo das formas,
mundo das ideias. A gente chega até elas, e quando a gente chega até elas, a gente percebe que elas são a fonte da verdade. Por quê? Porque nada que aconteça no mundo empírico, no mundo dos sentidos, vai modificar o que as ideias são. A tarefa da filosofia, portanto, é entender como as ideias podem produzir conhecimento sobre o mundo. Ficou claro, Leonardo? Assim, eu procurei fazer uma grande síntese do que é a alegoria da caverna, que era justamente o que a gente ia comentar agora na aula. É como se fosse óbvio, mas para Sócrates, quem sabe que é certo, fará certo. Platão dizia que vivemos em uma cópia imperfeita de um mundo perfeito. Aí fica a dúvida em reconhecer e ter certeza de que o que aprendemos aqui é realmente verdade. Será que é a verdade em um mundo imperfeito? A verdade desse mundo imperfeito, ela está aqui na medida em que a ideia está presente aqui. Nós somos capazes de pensar, de pensamento. A ideia de árvore precede, logicamente, a árvore. Assim como a ideia de telefone. O telefone, primeiro, foi uma ideia para que ele viesse a ser um telefone. Primeiro, ele nasceu na cabeça de alguém. O Steve Jobs, que criou o iPhone. Primeiro, o Steve Jobs pensou o iPhone, depois o iPhone surgiu, certo? Veja que essa anterioridade lógica da ideia em relação ao objeto empírico é aquilo que faz com que a gente perceba que a ideia está aqui. Está aqui direcionando, determinando o mundo empírico. Só que o mundo empírico é falso. Esse celular, ele vai acabar. Ele vai acabar. Lembram dos celulares que a gente usava há 20 anos atrás? Alguém tem um ainda? Aqueles celulares Nokia? Passa. A ideia, no entanto, não passa. Por quê? Porque não tem como. A ideia não está suscetível aos efeitos da realidade empírica, do tempo. Ela não perece, ela não dura. Ela está ali para que a gente acesse. A gente pode esquecer dela, ou a gente pode ignorá-la. O que fazem os não sábios, né? As pessoas que rejeitam a filosofia. Nós podemos ignorar as ideias, porém elas estão ali. Estão lá para que a gente as explore e dialeticamente conheçamos o mundo por meio delas. Ana Ludmila fez uma pergunta. Eu acho que essas correntes de forma contemporânea são as amarras das redes sociais, porque para viver a realidade muitas vezes temos que sair da caverna, ou seja, das redes sociais e afins. Tá. Contemporaneamente, então, essas correntes que a gente vê lá na alegoria da caverna são as amarras das redes sociais. É uma certa apropriação, né, da alegoria da caverna. A alegoria da caverna tem uma característica que, assim, ela pode ser aplicada para muitas coisas. A gente pode falar que muitas coisas são as correntes que aprisionam os indivíduos que estão ali na escuridão, vendo só sombras, né? Dá para pensar que sim, mas acho que muito, assim, no sentido, Ana, de que talvez as redes sociais nos deixem viciados em opiniões e muito pouco interessados em submeter essas opiniões a uma averiguação racional, né? Isso, sim, eu acho que faz muito sentido, né? Embora nas redes sociais, às vezes, a gente encontre ótimos conteúdos, pessoas argumentando bem, isso é legal, né? É possível fazer filosofia nas redes sociais também, é possível argumentar, logicamente, é difícil, claro, mas é possível. Agora, é um grande hábito social, né? O comportamento social hoje gira em torno do consumo veloz da informação. Isso é uma característica da época contemporânea, sem dúvida nenhuma. Essa velocidade do fluxo da informação. E aí tem um monte de problemas, né? Os conteúdos falsos, né? As chamadas fake news. Enfim, dá muito pano para manga esse assunto. Mas a filosofia realmente não tem muito a ver com essa velocidade. A filosofia, ela precisa de tempo. A filosofia é um tipo de comprometimento com o conhecimento que sequer aspira a chegar velozmente a alguma verdade, entendeu?
não é bem isso, não é disso que se trata. A filosofia é um outro tipo de relacionamento com o conhecimento, né? E principalmente, aí eu acho que é um outro choque com as redes sociais. A filosofia, ela é da ordem da dúvida. A filosofia é questionamento, é duvidar. E as redes sociais estão cheias de pessoas com muitas certezas, né? Pessoas que têm verdades ali prontas e estão o tempo inteiro dizendo, inclusive de maneira violenta, né? As redes sociais são muito violentas intelectualmente, né? Porque parece que você faz um post, quem não concorda com você é um ser humano desprezível. Esse clima das redes não é nada filosófico, né? Filosofia é outra atitude. E isso a gente vê em Platão, a gente vê no personagem de Sócrates, né? A filosofia é calma para argumentar com rigor e racionalidade. Isso a gente não vê muito nas redes sociais, né? Ok, o Leonardo faz um comentário. Aí, como não é pergunta, não vou comentar. O Francisco, eu acho que precisamos assumir a atitude filosófica, gente. Ok, também um comentário, obrigado. Maravilha, gente. Vamos seguir, então. Deixa eu ler esse trecho, que é do Assmann. Embora falte só 10 minutos. Não vou ler, não, porque falta pouco tempo. Eu vou deixar nos slides, vão ser passados para vocês, e aí fica o destaque, lá na página 73, essa explicação do José Assmann, que é da Alegoria da Caverna, que a gente comentou a partir da pergunta de vocês. Ótimo, queria muito que isso acontecesse, que a gente dialogasse. A Alegoria da Caverna é uma síntese do que o Platão pensa a respeito do conhecimento humano. Justamente, então, explicando essa relação entre o mundo das formas, ou o mundo das ideias, e o mundo empírico. É o que eu respondi ao Leonardo, justamente esse debate, essa discussão filosófica sobre como se assegurar de que aquilo que a gente conhece é verdadeiro. Para Platão, a verdade é a ideia. O verdadeiro é só o ideal. Por quê? Porque a ideia tem anterioridade lógica ao mundo fenomênico, empírico, a ideia é o mundo da racionalidade que consegue resistir aos efeitos do tempo. As aparências nos enganam porque os sentidos não são fontes confiáveis do conhecimento. Beleza, vamos avante, por favor. Então, filosofia moderna, origens e características. Essa parte da disciplina, ela fala do que a filosofia passou a ser muitos séculos depois do surgimento dela, que é ali entre o século XV, o século XVI e o século XVII, principalmente o século XVI para XVII, quando a gente tem a cultura barroca, principalmente na Europa, definindo ali a passagem da era medieval definitivamente para uma nova época, que é a época moderna. E essa passagem se dá por 3 fatores que nós podemos destacar. O humanismo, próprio do renascentismo, que vem já desde o século XV influenciando essa formação da modernidade, ou seja, um reposicionamento do homem no centro das preocupações intelectuais, filosóficas, né? Entender o humano, pensar a realidade a partir do humano. Logo depois de uma época que priorizava o conhecimento a partir do divino, que é a Idade Média. A Reforma Protestante, muito importante também no século XVI, porque o rompimento com a Igreja Católica, com a autoridade da Igreja Católica, foi feito em nome de uma autonomia do indivíduo. O indivíduo que pode por si só ler e interpretar o texto bíblico. E isso foi uma fagulha muito importante para que se liberasse o desejo humano de autonomia e de reflexão livre. Então, esse rompimento institucional com a Igreja Católica promovido pelo protestantismo também foi importante para a filosofia moderna. E a Revolução Científica, né, que é justamente o início da investigação baseada na testagem empírica de hipóteses, que é o que define ciência moderna. Tá? Então, esses 3 fatores eles foram importantes para que a filosofia moderna surgisse.
Moderno significa atual, vem do latim modo, né? O agora mesmo, nesse instante, no momento. Então, essa ideia de modernidade, que hoje já não é tão... Né, a gente já está no século XXI, ainda usamos o termo moderno, né? Eu posso dizer, por exemplo, que eu sou moderno, sou mais conservador, justamente nesse sentido. Sou mais disposto a ser atualizado, a viver no instante, ou sou mais interessado em pensar a minha vida mantendo uma postura mais conservadora, mais clássica? Até hoje a gente usa esse sentido, mas historiograficamente, a filosofia moderna ela vem ali, século XVI para cá, até século XIX, final do século XIX, meados do XIX, mudando muita coisa na forma como a filosofia encara a realidade, né? Então, o pensamento moderno, gente, ele está muito ligado à noção de progresso e à valorização da individualidade e da subjetividade. A filosofia moderna, ela vem da superação definitiva da era medieval, como eu disse há pouco, mas ela busca nos clássicos referências importantes para se instituir. Sobretudo, a referência da liberdade da razão. A racionalidade é livre para fazer o que quiser, a gente pode pensar o que a gente quiser e com o pensamento a gente pode produzir verdades, né, livremente, não precisamos de compromisso com a igreja, né? E também a ideia de uma autossuficiência da própria racionalidade, né? Ela não depende, trocando em miúdos, a filosofia ela não depende da teologia. Tá? Isso é um rompimento importante com a Idade Média. Grande questão que a filosofia moderna discute, e é por isso que eu coloco ela na disciplina. A filosofia moderna discute o método, gente. O método filosófico. Pode passar, Tony, por favor? E quem foi o autor que deu uma grande contribuição, e é por isso que eu selecionei ele para a disciplina, para a discussão do método? Foi o René Descartes. Estou aqui com o livro do Descartes, obra escolhida dele. Um livrinho antigo que eu tenho aqui. E ele é, na verdade, uma coleção de obras dele. E se vocês puderem, leiam O Discurso do Método, do René Descartes, que é um livro muito pequeno, muito fácil de se ler, e que é a peça filosófica, talvez a mais importante da filosofia moderna, que é uma discussão sobre o método, discurso sobre o método. Quando a gente fala ali do Platão e do Sócrates explorando o mundo das ideias, eles estão propondo um método. Essa dialética socrática ela é um método que se via na antiguidade, quando a filosofia era uma novidade absoluta, rompendo com o pensamento mitológico, né? Hoje não, na era moderna, não dava mais para sustentar o conhecimento com base naquela abordagem. Então, o que o Descartes faz, né? Ele zera o conhecimento humano. Ele teve uma formação escolástica, ele como todo sujeito ali no século XVII, ele ainda era muito influenciado pelo conhecimento oriundo das instituições medievais. A própria escolástica, que é uma instituição medieval, fez com que ele pensasse o mundo de um certo modo desde jovem, e chega um certo momento em que ele diz: não, eu quero fundar do zero o conhecimento humano. Eu quero recomeçar isso tudo. Algo parecido, não é, com o que o Sócrates fez lá na Grécia Antiga, rejeitando os mitos. Descartes fez também na Era Moderna. Ele não publicou as ideias dele enquanto não se sentisse seguro em relação às perseguições, porque a gente tinha a Inquisição, a gente tinha, por exemplo, a Copérnico, Galileu, né? Galileu perseguido, né? Pelas ideias científicas, filosóficas, astronômicas, que contestavam o conhecimento religioso. Então, Descartes foi muito cuidadoso, porém,
ele não deixou de fazer a filosofia dele. E a filosofia dele é caracterizada pelo que eu quero destacar aqui, nesse pouquinho de tempo que a gente tem, que é o argumento do cogito. O que é o cogito, gente? Cogito ergo sum. Penso, logo sou. O Descartes, ele considera que a primeira coisa que a gente pode saber, a primeira verdade filosófica que é inquestionável, é o fato de que nós pensamos. Por quê? Porque eu posso duvidar de tudo, todas as coisas. Imaginem essa cena, vocês sentados no sofá da sala, tá tudo escuro. Aí vocês começam a pensar assim, olha, eu posso duvidar de tudo, posso duvidar da realidade do que me chega pelos sentidos, como Platão tinha feito. Eu posso duvidar do conteúdo da minha mente, porque vai que foi um Deus maligno que colocou aquelas ideias em mim. Quando eu estou sonhando, isso está no Descartes, tá, gente? Quando eu estou sonhando, eu acredito que o meu sonho é real. Por que então eu não estou vivendo num sonho agora? Estão aqui assistindo essa aula, o que garante que essa aula é real? O que não é um sonho? Matrix, né? Para quem gosta de cinema. Mas olha, na reconstrução do argumento do Descartes, todos esses passos são dados. Né? Ele duvida de tudo, mas tem uma coisa que ele não pode duvidar, que é do fato de que ele pensa. Porque quando ele duvida que ele está pensando, ele só pode fazer isso pensando. Eu só consigo duvidar do meu pensamento pensando. Logo, não dá para não dizer que eu estou pensando. Eu estou pensando sim. O pensamento é o ponto de partida da filosofia, mas não é qualquer pensamento. A gente não está mais na Grécia clássica. É o pensamento do eu, do sujeito moderno. Esse é o nascimento da filosofia moderna. O sujeito de conhecimento, um sujeito capaz de se perceber como coisa pensante. Res cogitans. Eu não sei o que eu sou, a não ser que eu sou uma coisa pensante. Esse é o ponto de partida da filosofia do Descartes. E isso foi uma revolução absoluta na maneira como a filosofia se colocou na história das ideias. Né? A partir do Descartes, a gente tem uma valorização muito grande da individualidade, da subjetividade, né? Quase um nascimento mesmo, né? De um sujeito de conhecimento moderno, típico dessa época. Né? Desde o século XVII até o meados do século XIX, mais para o final do século XIX, esse sujeito ele perdurou como digamos assim, uma filosofia atual, né? Assim, as ideias do Descartes foram muito vigorosas nesse período todo. Então, assim, a minha ideia aqui foi, já são 8 horas, eu vou abrir a palavra para vocês perguntarem, é uma aula de revisão, né? Assim, vocês podem questionar sobre o Descartes, mas essencialmente a ideia é a seguinte: o Descartes ele submete os seus conhecimentos à prova e ele segue essas regras que estão aí no slide. A regra da evidência, a regra da análise, da síntese, da verificação, para saber o que pode ser assegurado como conhecimento verdadeiro. E o que ele consegue produzir, a conclusão a qual ele chega é que ele é uma coisa pensante. Ele não sabe bem o que ele é, mas ele é uma coisa pensante. Alguma coisa que pensa. E esse ser que pensa é o eu. Por quê? Porque ele começa daí a filosofia. Isso é muito interessante, né, gente? Isso é um reinício. É o reinício da filosofia na era moderna. E aí, como alguém disse, já falaram até de pós-modernidade. Aí o Francisco falou, sim, muita coisa passou, muita água passou embaixo da ponte, mas essa é uma disciplina introdutória e eu não vou poder falar com vocês sobre pós-modernidade e outras coisas muito interessantes. Me interessava fazer esse contraste, né? Como se pensou a filosofia, o papel da razão, o papel do pensamento mesmo, entre os gregos e como isso, na modernidade, se reconfigura a partir da subjetividade moderna, certo? Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Francisco Rio, deve ser das minhas brincadeiras aqui com a Matrix.
A nossa crença é limitada ao que nós aprendemos, às vezes sabemos 2% de algo e pensamos saber muito. Talvez. Tem muita coisa para se conhecer, né, Leonardo? Ok, professor, pode explicar um pouco nesse contexto da filosofia de Kant? Eu tenho muita dificuldade quando chega nele, bem resumido mesmo. Assim, bem resumido mesmo. O Kant, ele... assim, imagino que você está perguntando da teoria do conhecimento do Kant, né, que é o que dialoga diretamente com o Descartes, né? O Kant, ele vai desenvolver uma argumentação muito sofisticada, dialogando diretamente com David Hume, que era um autor, um empirista, né? Ele era um empirista, um filósofo inglês, que influenciou muito o Kant no sentido de segundo Hume, as nossas crenças, elas são basicamente todas baseadas no costume que a gente tem de ver a realidade sendo como é. Por exemplo, eu não tenho certeza nenhuma de que o dia de amanhã vai nascer, vai ter um sol, que o sol vai nascer amanhã. Todo mundo acredita que sim, que vai deitar na cama, vai dormir, amanhã o sol vai nascer, certo? Por quê? Porque isso tem se repetido por séculos e séculos e séculos. Mas o que nos garante isso? É a experiência. A repetição desse dado na experiência. Não existe um fundamento para esse conhecimento, a não ser o hábito de vê-lo sendo validado repetidamente pelos fatos, né? Só que a gente não tem controle sobre isso. A gente não escolheu que existisse esse céu, que existisse esse sol. Simplesmente a gente se habituou a viver nessa realidade e a ter esse tipo de compreensão do real. O Kant se impressiona muito com o Hume, né? Kant entende, inclusive, que o Hume despertou ele de um sono dogmático, né, a respeito da relação entre empiria e racionalidade. E aí o Kant vai desenvolver uma teoria bastante sofisticada, que está registrada num livro chamado A Crítica da Razão Pura, em que ele vai explicar que certas categorias de conhecimento, elas são internas ao sujeito. E aí a gente vê a influência do Descartes. Kant como um filósofo da modernidade, né? No sujeito, internamente ao sujeito, a gente tem as categorias do espaço e do tempo. Então, o nosso conhecimento do espaço e do tempo, ele está em nós. É um modo humano de conhecer a realidade. E ele não é empírico. Por isso, por exemplo, a matemática é possível. A matemática não é baseada na experiência da realidade, como, por exemplo, o meu conhecimento a respeito do sol nascer amanhã. Então, Kant ele consegue, nessa obra, fundamentar o conhecimento, separando aquilo que é produzido pelo meu relacionamento empírico com a realidade e aquilo que não é. Então, o que depende de espaço e tempo, os conhecimentos possíveis de se adquirir articulando espaço e tempo, eles são internos ao sujeito. Eles são um modo humano de conhecer a realidade e, por causa disso, a gente está aprisionado a esse modo humano de ver as coisas. E aí também tem a parte que diz respeito ao conhecimento empírico. Então, assim, difícil ir muito além disso, porque é realmente um resumo, tá? Assim, muito, muito, muito mega resumido. Mas o Kant, ele sofistica essa relação entre empiria e racionalismo, pensando as faculdades de conhecimento internas ao sujeito do conhecimento, que começa a ser um tema da filosofia com René Descartes. Espero ter ajudado, mas se você quiser depois a gente pode bater um papo também, beleza, Francisco? Mas assim, ajuda para você estudar, você pensar isso. Assim, o Descartes ele coloca em cena o sujeito de conhecimento que depois o Kant vai sofisticar, vai tornar muito mais sofisticado, fazendo uma discussão também da filosofia empirista do Hume e procurando se afastar dela porque ele se sentiu provocado pelo Hume, né? E ele vai dizer, olha, nem tudo é conhecimento empírico, como acredita o Hume. O conhecimento ele também pode ser puro, né? Esse é um termo muito comum na filosofia do Kant, crítica da razão pura.
Por quê? Porque independente da experiência, já que interno, é um conhecimento do sujeito. Pense assim, o conhecimento da matemática é o sujeito de conhecimento conhecendo a si mesmo, né? Acho que estão até me chamando a atenção aqui, porque eu estourei meu tempo. Vamos lá, 8 horas, 8h10. Quem tem mais dúvida, gente? Tem outra aula agora, né, de revisão? Acho que tem, né, Tony? Ah, hoje é só uma. Não, tá certo. Então, ótimo. Então, tudo bem. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, o trabalho, gente, é um trabalho em que vocês vão ter 3 enunciados do livro do Assmann sobre a filosofia como forma de conhecimento, sobre a alegoria da caverna, do Platão, e sobre a ideia de modernidade e a filosofia moderna. E vocês vão escolher um desses temas, ou seja, um desses trechos do livro, para discorrerem em um pequeno texto a respeito. Tá joia? É muito importante que vocês leiam o livro. Vocês vão ficar bem preparados se fizerem isso. Isso no sábado. Isso. Vai ser pelo Moodle. E não vai ser só filosofia, tem outras disciplinas. Eu vou estar presente, eu e o monitor, no caso o Josué vai estar de monitor, a gente vai estar presente para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Acho que é 8 horas da manhã, se eu não me engano, que começa a atividade de filosofia, gente. A Nayara está digitando aí, ela vai explicar melhor. Não, avança aí, Tony. O último slide é um agradecimento. Ah, não, tem sim, ó. Tem um trecho do Assmann. Vamos ler? Eu pensava que já era o final. Vamos lá. Um trechinho do Assmann também para ser destacado, que é página 48 e 49. Autor de O Discurso do Método, Descartes propõe-se a duvidar de tudo que se sabia até então e a procurar alguma verdade que não pudesse ser posta em dúvida. É o que eu estava explicando para vocês. Tal verdade deveria ser a nova base para todo conhecimento. Assim, podemos duvidar da existência de Deus, podemos duvidar de tudo que conhecemos pelos sentidos, podemos até duvidar da existência do mundo físico fora de nós, mas não podemos duvidar de que duvidamos. Não podemos. Por quê? Porque se eu duvido que eu duvido, eu estou duvidando. Então, a existência da dúvida não é passível de ser questionada. Também não é passível de ser questionada a existência de quem duvida. Eu não sei bem quem é esse ser que está duvidando, por isso que o Descartes chama ele de coisa pensante. É uma coisa que pensa, uma coisa que duvida. Portanto, se eu duvido, eu sou. Se eu penso, então eu existo, ou eu sou. Eu prefiro a tradução pelo verbo ser, porque existência tem um outro sentido filosófico. Então é preferível falar do ser. Se eu penso, então eu sou. Cogito ergo sum. E a existência de Deus, do mundo, deve ser baseada nesse fundamento. O eu. Eu, o sujeito humano, a razão humana, deve ser o único ponto de partida para qualquer verdade. Esse é o princípio da ciência, mas também da ética. Só será bom aquilo que for bom para cada homem. Vejamos um exemplo no campo do conhecimento. Só se o ser humano provar que Deus existe, Deus existirá. Se não conseguir provar, Deus não existirá. Isso é ótimo, esse finalzinho da citação. Porque Descartes, o primeiro conhecimento de Descartes é o do eu. Eu penso, logo eu sou. Existe ou né? Tem ser essa coisa pensante. Ele, nesse momento do pensamento do Descartes, ainda não está provada a existência de Deus. Ele, inclusive, vai provar depois. O Descartes tem um argumento a favor da existência de Deus. Mas se ele não chega lá, pode ser que Deus não exista. Então a existência de Deus depende da capacidade do filósofo de chegar lá. Isso é muito interessante. Mas essa questão é uma questão só, é uma questão secundária. O importante é entender que nesse movimento o Descartes funda a ciência moderna no eu,
na subjetividade. E essa é uma grande diferença em relação à filosofia clássica e também à medieval. Agora sim, o último slide, se eu não me engano, é o slide do agradecimento. Vai lá, Tony. É isso aí. Obrigado pela atenção. É um prazer estar com vocês. Beleza, gente. É isso, então. Ana, a atividade de sábado vai ser lá no Moodle, é uma atividade avaliativa remota. Vocês vão ter que produzir um texto de até 400, acho que 400 palavras ou caracteres? Deixa eu ver aqui, 300 a 400 palavras. Sobre um tema, entre 3 que vocês vão poder escolher. A minha dica é, leiam o livro, destacando esses três temas. O primeiro, a filosofia como forma de conhecimento. O segundo, o pensamento do Platão, a alegoria da caverna. E terceiro, a noção de modernidade que a gente viu agora com Descartes, tá bom? A ideia de filosofia moderna, o cogito ergo sum do cartesiano. Mais alguma dúvida, gente? Se tiver, pode mandar aí no chat que eu respondo. Bem, então tá. Então, não havendo dúvidas, desejo a vocês uma ótima atividade no sábado. Estaremos eu e o monitor atentos, caso vocês precisem de alguma coisa, caso tenham alguma dúvida sobre como vai ser a atividade. Mas fiquem tranquilos, não vai ser nada difícil. O importante é que vocês leiam o livro e tenham o material à disposição para conseguirem fazer um bom trabalho. Tá joia? Obrigado aí pela companhia de vocês. Muito boa noite, muito bom descanso e até breve.